Vikings! Aqui é Paulo Marçal, estamos começando mais um Vikingcast. Hoje sobre tatuagem. Comigo aqui eu estou com o meu amigo Ulisses Bastos da Modelo Design. Com a minha querida Marcela Matuzzi. E com o nosso convidado mais do que especial, Douglas Ramasmiller. Que é um dos tatuadores mais importantes da cena no quesito quando a gente fala em tatuagens vikings. Então, roda a vinheta! Voltamos, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tatuagem e a gente vai passar a palavra pro Duga. Duga, fala pra gente um pouquinho como que a tatuagem entrou na sua vida e como que a tatuagem viking, né, esse estilo mais old school de tatuagem começou pra você. Legal. A minha história dentro do universo da tatuagem começou em 2005, né, quando eu comecei a fazer tatuagens convencionais. Né, eu sempre gostei da arte da tatu, né, sempre foi uma coisa que me chamou muito aos olhos. Né, tenho várias tatuagens espalhadas no corpo desde os meus 18 anos, né, então assim, é uma coisa que eu sempre gostei muito. E eu sou publicitário de formação, trabalhei com publicidade durante muitos anos da minha vida, até que chegou um determinado momento que eu, né, decidi seguir adiante, né, com o incentivo da minha esposa, Perfeito. Né, que sempre foi uma pessoa que esteve batalhando bastante do meu lado. E ela falou, cara, mete os caras, vai lá, faz o que você gosta, né, faz o que você tem talento para fazer. E foi quando eu resolvi chutar o balde e mudar completamente de vida. Entrei para tatu, né, comecei a fazer, primeiro tatuando amigos, depois amigos de amigos, e a coisa foi ganhando uma proporção que eu falei, bom, agora eu tenho, né, que decidir o que eu faço, se eu vou continuar a minha carreira como publicitário, se eu vou me enveredar de vez para tatuagem, e eu não tive dúvidas, eu fui para tatu, né, só que a princípio, né, eu era um tatuador como a grande maioria dos tatuadores brasileiros, né, sem uma especialização específica, né, eu fazia tudo, o que pintasse no estúdio eu fazia, né. Isso foi bacana porque me deu um know-how bem legal, né, eu consegui brincar por diversos estilos, consegui achar alguma linha que me interessou mais. Legal. E aí essa linha, essa, por exemplo, qual que é a linha que te interessou mais? Essa mesmo nórdica ou não? Na verdade não, de princípio não. Eu fui eu me enveredei para as tatuagens tidas como old school hoje em dia, mas são na verdade tem uma diferençazinha para o estilo que eu acabei optando, que eu optei pelos tradicionais, ou pelo neo-traditional também, que é um estilo que me agrada muito, que me interessa, mas não era aquilo que pegava na alma, sabe? Eu ainda precisava de uma coisa mais tribal, eu sempre gostei dessa coisa mais tribal. E um belo dia eu acabei caindo num site de um tatuador dinamarquês, que na verdade na época ele tinha um estúdio em outro lugar, acho que, se não me engano, na Inglaterra, que é o Peter Madsen. Legal. Né? Uhum. Depois ele migrou para a Espanha, levou o estúdio para a Espanha e agora ele está de volta na Inglaterra. E ele trabalhava junto com outro rapaz, o Sean Perry, e eu vi o trabalho desses caras e aquilo me saltou os olhos. Eu falei, caramba, como assim? Né? Existe um estilo nórdico de tatuagem, eu quero entender isso, eu quero fazer isso. Né? Porque eu sempre tive uma veia pagã há muitos anos, na verdade. Eu sou praticante de paganismo já há mais de 25 anos, né? Bem antes de eu começar a tatuar. Né? E quando eu vi que existia um estilo que trazia isso como essência, eu falei, cara, é pra cá que eu tenho que ir. Né? E aí comecei a estudar, entrei em contato com esses caras da gringa, né? Comecei a conversar muito com eles, eles foram me dando um direcionamento fantástico, né? Me indicando como estudar, aonde estudar, o que procurar, né? Porque as tatuagens nórdicas, para quem está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez, são tatuagens que trazem de volta o estilo artístico da Escandinávia medieval, né? Então aí a gente está falando desde a era de Vendel, né, até
aproximadamente o século XVIII, tá? Então esse recorte histórico é basicamente o que se fala sobre as tatuagens nórdicas. E isso, consequentemente, inclui toda a era viking, né? Perfeito. Desde o início da era viking até o final da era viking, todo o estilo artístico que existiu ali, né? Isso é recriado em forma de tatuagem. Só para eu entender. Então, na verdade, não eram essencialmente tatuagens, né? Mas sim todo o estilo de arte que eram dos nórdicos de outrora, que você acabou incorporando nas tatuagens, é isso? Exatamente. Por isso que foi tão importante ter esse vamos dizer assim, esse pontapé inicial com esses caras do meu lado, me instruindo o que fazer, né? Porque eu tive que buscar referências, diferente dos outros estilos que você tem como buscar referência em outro artista, esse não, né? São poucos os artistas que fazem isso, né? No mundo. Show. E a base que você tem para encontrar esse estilo de arte é, na verdade, em peças de origens diversas, desde peça de vestuário, por exemplo, um bordado de uma roupa, até um entalhe que tinha numa catedral, ou, sei lá, uma pedra rúnica, né? Então, assim, são vários elementos, como, né, machados, bainha de espada que foram encontradas em sítios arqueológicos espalhados pela Escandinávia toda, enfim, né? Então todo esse material, que é de uma riqueza fora de série, né, é o que inspira a arte para esses tatuadores, né, que seguem esse estilo hoje. E na verdade as tatuagens nórdicas, né, hoje em dia, ou tatuagens neonórdicas, como elas são chamadas, né, são tatuagens modernas, né, com técnicas modernas, mas inspiradas justamente nessas peças de arte antigas. Sensacional. Isso vai, inclusive, até entalhes de navios, por exemplo, o navio de Oseberg, que é super famoso, né? Aquilo também tem elementos lindos ali que inspiram muito as tatuagens. Muito legal. Ulisses, você quer fazer alguma pergunta? Cara, eu quero sim, cara. Falando mais ali da era viking, você já falou sobre essa parte de comprovação arqueológica, né? Mais voltada para a arqueologia. A comprovação arqueológica, então, que essas tatuagens eram usadas de fato, porque eu pergunto? Porque, cara, o que a gente tem hoje, apesar da cultura viking, a cultura nórdica, né? Está sendo difundida aí de uma forma legal, porque você viu isso lá atrás, né? Sim. Você viu isso lá atrás e devia ser, assim, o nicho do nicho, né? É uma coisa muito difícil de achar. Então você hoje... É verdade. Mas você hoje consegue ver coisas como séries, como documentários, jogos, as pessoas falando mais. Então, acho que isso se dá também pela internet, né? A velocidade de informação hoje é incomparável, a gente entende. Mas lá naquela época que você começou, isso devia ter sido um inferno, cara. Na verdade foi bem difícil. Eu não comecei as tatuagens nórdicas no mesmo tempo que eu comecei a tatuar, né? Eu comecei a tatuar um pouco antes, que eu me enveredei de fato para as tatuagens nórdicas tem aproximadamente 5 anos, tá? Mas ainda assim era muito difícil, né? Porque as tatuagens nórdicas não eram difundidas como elas são hoje, graças às redes sociais, né? A gente falando de 5 anos atrás, né? Você tinha um boom falando sobre tatuagens, né? De diversos estilos, mas ainda, por exemplo, nessas tatuagens tribais, né? O que era mais evidente ainda eram as tatuagens maori, polinésia, né, neozelandesas, enfim, de maneira geral, né? Então isso ainda era muito, muito evidente. Começou nessa época também uma onda de as tatuagens de geometria, né, que todo mundo fala de geometria sagrada, né? Então começou com o surgimento de mandalas, né, e bastante trabalho feito à base de pontilhismo e tal. E foi a partir daí que esse estilo ganhou visibilidade,
né? Porque as tatuagens nórdicas hoje em dia, né? A gente até pode falar das tatuagens como eram lá atrás, mas hoje em dia elas são feitas principalmente à base de pontos e linhas, né? E muitas das vezes, dependendo da técnica que se usa, né, as linhas são feitas através de pontos, né? Imitando as técnicas antigas, tá? Então, graças a esse boom que teve alguns anos atrás do pontilhismo, a tatuagem nórdica entrou em evidência junto, né, no meio do pacote do pontilhismo, né? E é bem interessante. Aí você tinha falado de a questão de evidências arqueológicas e tal. Me explica um pouco mais o que você quer entender. O que na verdade eu acho que ele quis perguntar, Douglas, é se existe alguma evidência que os vikings utilizavam tatuagens, talvez, né? Exatamente, porque a gente tem imagens, né? Por exemplo, você bem raso nesse momento, que é em séries, né? Séries, quadrinhos, essas coisas, a gente tem esse tipo de referência, certo? Então a gente, eu por exemplo, né? É terrível, cara. Então, veja só a minha pergunta. É possível que eu consiga entender de fato o que é uma tatuagem viking assistindo Vikings, por exemplo? Você foi bem específico e bem certeiro aí. Bom, eu vou dizer pra você assim, na lata, não é possível. Puxa vida, me decepcionei. Bom, mas vamos combinar que já era de se esperar, né? Afinal de contas é uma série de televisão. Eu não estou tirando nem um pouco o crédito do entretenimento, tá? É uma série animal. Eu assisto ainda porque eu não terminei. Eu preciso de tempo para conseguir. Dugan, eu sou expert em séries Vikings em todas as temporadas, Dugan. Como que não, Dugan? Me fala. Pois é, né? Mas o que acontece é moderno. Viking moderno. É o Viking moderno. Tatuagem pra mim inteira. Mas o que acontece ali é o seguinte, assim, eles tentaram passar uma imagem dos vikings que não era exatamente a imagem, não era como os vikings eram de verdade, né? Isso, aí a gente tem assunto para muitos outros podcasts, né? Falando você pode sobre... ter certeza que a gente já fala há muitos podcasts disso. Eu tenho certeza absoluta, né? Isso é assunto para, né, mais de metro. Mas enfim, isso aconteceu também com as tatuagens. As tatuagens não eram exatamente daquele jeito. Eu lembro de ter visto uma cena que eu fiquei assim, de queixo caído, o cara fazendo uma tatuagem nas costas do outro com a parte de trás de um machado, marretando as costas do cara, e o cara sangrava, só faltava espirrar sangue, né? Eu achei aquilo assim, super gore, sabe? Né? Na hora que eu vi, eu falei, mas você não tatua as pessoas aqui, Dugan? Se não tatuar desse jeito, você não fecha o trabalho, cara. Mas então, esse é o grande problema, cara, de uma desinformação dessa, né? Porque daí as pessoas veem aquilo e veem que eu faço tatuagem nórdica tradicional, né? Feita à mão, sem maquininha, o cara fala, nossa, pelo amor de Deus, o cara vai me rasgar com machado, né? Quase magia de sangue. Por aí, né? Então, assim, não, isso não era dessa maneira, tá? Existem... que pena. Que pena. Mas, assim, não existem tantas evidências históricas a respeito das tatuagens nórdicas, tá? Infelizmente, isso é uma coisa também que nós estamos garimpando, porque existe todo um trabalho de pesquisa, tá? Tem um grupo de tatuadores inseridos nisso, tentando fazer um aprofundamento histórico maior, tá ali de braço dado com a arqueologia, indo atrás de sítios arqueológicos, procurando evidências, né? Então isso ainda é uma coisa nova, é uma coisa que a gente ainda está descobrindo. Mas o que acontece? A pele é difícil de ser preservada, né? A pele deteriora com muita facilidade. Para ela ser preservada, ela precisa de condições especiais para isso.
ou ela é mumificada, né, como os egípcios faziam, ou ela é congelada, ou enfim, passa por algum evento natural que preserva aquela pele de alguma maneira, tá? O que acontece? Não existem, infelizmente, vikings encontrados ainda, né? Eu espero que encontrem algum, né? Mas ainda não tem nenhuma evidência de um viking com a pele preservada para a gente saber como eram essas tatus e como elas eram feitas de fato. O que dá pra gente ter uma ideia do que eles faziam, comparando isso com outros povos que viviam mais ou menos na mesma época e de regiões próximas. Então a gente tem como chegar mais próximo do que seria o real, né, do que seria de fato a tatuagem deles. O que se tem de comprovação histórica é um relato de um historiador árabe, né, chamado Ahmed bin Fadlan, né? Ele tem mais outros 30 nomes, mas eu não vou saber pronunciar aquilo. Então sem problema, sem problema. Eu não sei como você conseguiu pronunciar ele, sem dar um desculpa na sua língua. Pois é. Eu acho que é porque eu já falei tantas vezes esse nome. Ou você falou muitas vezes o seu próprio. Porque o seu nome não é brincadeira, meu amigo. Ele me ganhou. Não, e o pior é que ele é tão fácil, né? Principalmente se você entende o que significa. Hamasmizir, né? Hama é peles, né? Smizir é da mesma raiz que vem smith, né, do inglês, que é artesão, né? Então Hamasmizir é um tatuador, né? É um artesão da pele. É o quê? Pode crer, muito bom. Né? Nunca mais vou esquecer. Pois é, tá vendo? Assim grava, fica mais fácil. Muito bom. Né? Ele é didático, cara. É incrível isso, né? Eu vou dizer. Né, mas vamos voltar lá pro árabe. O que aconteceu? Nesse relato dele, ele diz o seguinte, que ele teve contato com um grupo específico de vikings, né, que eram os Rus. Os Rus eram os vikings que viviam na região onde hoje é a Suécia. Rússia, né? Isso. Da Suécia, exato. Né? Isso. E ele teve contato muito próximo com esses vikings. E o que acontece? Ele descreveu esses caras. Primeiro, ele falava que eles eram enormes, né, e muito bonitos, com um corpo muito bonito, como se fosse esculpido, né? Então isso é muito forte, né? Que ele evidencia a beleza dos escandinavos, né? Ele trata aquilo de uma forma muito diferente, né? Aquilo encanta, cresce aos olhos. E ele fala que esses vikings, essas pessoas, eles tinham desenhos, porque ornamentos, na verdade, ele usa uma palavra em árabe que significa ornamento ou adorno, né? Ele fala que eles tinham adornos que iam dos dedos das mãos, das pontas dos dedos da mão até o pescoço, né? Então, o que a gente imagina é que eles tinham pelo menos os braços fechados de desenhos. E ele fala desses desenhos, ele descreve esses desenhos como entrelaçados que lembravam raízes, né, ou galhos de uma árvore, ou que lembravam colares das mulheres, né? Então, ele está falando dos nós, dos entrelaçados, que são característicos da arte escandinava de maneira geral, né? É difícil de você saber se ele estava falando de uma tatuagem de fato, né, uma tatuagem marcada permanentemente na pele, ou se eram apenas desenhos, né, feitos, desenhos de guerra ou desenhos cerimoniais, enfim, né, porque a maioria dos povos pagãos, né, aí eu estou falando de maneira geral, não apenas Europa, tá, mas os adornos corporais, as pinturas corporais, são geralmente cerimoniais, né? Elas funcionam para algum rito de passagem, né? Ou, por exemplo, sei lá, o cara que vai fazer a primeira caça dele, né? Como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem uma tribo que o cara fez a primeira caça dele, ele trouxe para a aldeia, ele tem o direito de ganhar uma tatuagem, né? Para marcar aquele momento da vida dele. Acredita-se que os escandinavos também faziam algo semelhante, né? Porque eles tinham essa coisa mais tribal, né?
Então, a gente pode completar. O que se acredita é que eles tinham, de fato, alguma coisa marcada permanentemente no corpo. Não sei se era tudo isso, ou se era tudo isso e mais um pouco, né? Não dá pra gente ter essa noção exata, exatamente pela falta de ter encontrado uma pele preservada ao longo de todos esses anos, né? Mas o que acontece? Mais adiante, né, numa escavação que aconteceu na Dinamarca, agora eu não vou saber precisar a cidade exata, né, mas eu sei que era um sítio arqueológico dinamarquês, foi encontrado um kit, né, que era da era viking e era um kit de tatuagem, né? Por toda a composição que tinha aqueles utensílios, eles chegaram à conclusão de que aquilo era um kit para tatuagem, né? Isso foi muito bacana de ter sido encontrado, porque exatamente esse artefato que foi achado ali para fazer as tatuagens é muito próximo do que a gente usa hoje, né? Para fazer as tatuagens hand-poked, né? Que são tatuagens, como a gente fala, cutucado à mão, né? Se for fazer uma tradução literal, né? Seria uma coisa cutucada à mão. Então a tatuagem é feita a partir de uma haste com agulhas na ponta, né? E você vai manualmente talhando a pele, né? Para quem não consegue se familiarizar com essa ideia, talvez lembrando um pouco das tatuagens japonesas, né? Aquela turma da Yakuza que faz o tebori, né? Sim. É uma técnica mais ou menos parecida. É que o tebori é uma haste longa, né? O cara tatua à distância e tal. Essa não, a do handpoking não. É uma haste pequenininha, né? Ela, média, curta, média, né? E que você vai fazendo com movimentos do punho, né? Você vai talhando a pele e fazendo as perfurações ali, as incisões para marcar. Então, assim, foi bacana ter encontrado esse equipamento, né? Porque eles viram que era uma haste com uma agulha na ponta. E a agulha era feita assim, imagina que um metal que você superaquece aquele metal até ele ficar elástico e você estica aquilo até romper. Aquela pontinha mais fina era o que eles usavam para perfurar a pele. Então eles amarravam aquilo numa outra haste, ou de madeira ou de metal mesmo, e talhavam a pele a partir dali, né? Que é muito semelhante ao handpoke stick, né? Que é o bastãozinho que a gente usa para fazer handpoke, né? Onde você coloca a agulha, lógico, né? A agulha própria para tatuagem, com corte feito a laser, devidamente higienizada, passado por um processo de esterilização. Enfim. Claro, hoje em dia principalmente, né, que precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Precisa. É uma agulha normal, é uma agulha comum de tatuagem, não é uma agulha diferente, é a mesma agulha que se usa para fazer a tatuagem elétrica, né? É a que você usa, só que a diferença é que você prende ela numa haste, geralmente de metal ou de madeira, né? E aí você faz a tatuagem manualmente, usando esse mesmo instrumento. Então é muito semelhante, né? As técnicas acabaram se aproximando, né? Sem querer, né? Sem querer, as técnicas acabaram se aproximando. Tem relatos de celtas, né? Como parte do exército da Búdica, lembra aquela rainha celta, Búdica? Exatamente, né? Tem inclusive um livro de arte, né, que fala sobre essas pinturas corporais, na verdade. Exatamente. Não eram tatuagens, né? Exatamente, eram pinturas, né? Eram pinturas que se relacionavam com animais, e esses animais, basicamente, eles representavam famílias, né? Ou clãs, ou alguma coisa assim. Exatamente. Não eram tatuagens, né? Mas já era uma pintura corporal que a gente... Bom, acho que talvez por esse fato que você acabou de falar, desse kit achado, então a gente consegue ter que a tatuagem existia. Ainda é um ponto de interrogação, né? Exatamente pela falta de uma pele, né, preservada para atestar. Mas, tendo em vista esse relato do árabe, mais esse kit que foi encontrado, né, dá pra gente dizer que sim, pelo menos eles conheciam a tatuagem, né? A não ser que esse kit, cara, ele seja
um kit achado do Assassin's Creed Valhalla, que sai aquela agulha de tatuagem ali do braço do cara que foi adaptado para amarrar ele em inglês. A não ser que seja isso, cara, é pra tatuagem. Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Que apareça alguma evidência que vai refutar isso. Você compreende o que eu tô falando, Paulo? Sim. Não faz sentido. Eu super tô esperando por esse momento, cara, de aparecer uma pele bem preservadinha aí pra gente. Deixa eu te perguntar, eu não entendi muito bem, né? Então era feita uma agulha com aquela parte mais estreita ali, e aí isso era aplicado na pele. Mas existia algum pigmento, alguma tinta para fazer os desenhos, ou era o próprio ferimento da pele que ia sendo feito? Como que era? Então, foi legal você entrar nesse ponto pelo seguinte. A única coisa que se tem relatos, isso inclusive está nas sagas, tá? Nas sagas escandinavas, você encontra muito a escarificação, né? Que é você faz cicatrizes no corpo, né? Você mata o corpo com cicatrizes, né? Tanto que tem inclusive um mito relacionado a Brage, que é o deus da poesia, né? Que ele fala, é o deus da arte, né? Ele está relacionado à arte, à poesia, enfim. Que ele tinha a língua toda com incisões das runas, né? Ele tinha as runas todas na língua, né? Animal. Então, assim, isso era uma prática comum. Tem outros ritos de passagem também, onde ganham-se essas incisões, enfim. Né? Então, isso a gente tem certeza de que acontecia com os vikings. As tatuagens já fica um ponto de interrogação. Como eu disse, para a gente poder atestar de fato como eles faziam essas tatus, a gente precisaria ter um corpo preservado para estudar e ver como era aquele pigmento, da onde aquilo era extraído, enfim. Perfeito. Mas existem algumas correlações, né, que se pode ter. Tem um arqueólogo chamado Lars Krutak. Esse arqueólogo, ele se especializou em tatuagens tribais, né, e ele correu o mundo, né, fazendo levantamento de várias tribos e como essas tatuagens eram feitas e trazendo a história daquilo. Né, para você ter ideia, algumas tribos esquimós usavam o carvão como base para tinta. E eles usavam o carvão misturado com, acredite, urina e gordura de foca. Olha. Né? Entendi. Porque... E eles viviam muito depois da tatuagem? Você tem ideia, não? Eles o quê? Eles viviam muito depois da tatuagem com urina e essa... Com toda certeza desse mundo, sim. Por dois motivos, né? O carvão, ele tem algumas propriedades medicinais, né? O carvão, ele ajuda principalmente a puxar inflamação, né? Tanto que durante a Idade Média, em vários lugares da Europa, eles ingeriam carvão, né? Quando o cara estava com dor de estômago, estava com azia, estava com algum problema assim, era sinal de que ele estava ali com um trato digestivo inflamado. Ele comia carvão, né? Mastigava o carvão e o carvão puxava aquela inflamação, a dor sumia, né? Hoje fiquei sabendo aqui recentemente que hoje se consome carvão aditivado, né? Minha filha acabou de soltar essa aqui. Exatamente, é isso mesmo, né? Ele faz a absorção de toxina, gente. O pessoal consome muito. Exato. Então, você vê que até hoje isso é utilizado, né? Então, sim, eu falo para você categoricamente, eles sobreviviam a isso. E a urina também, ela tem propriedades... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Cicatrizante, vai. Então, você imagina que uma mistura dessa só tinha que dar certo, né? Só tinha que preservar ali de alguma maneira. Ainda mais que a urina naquela época das pessoas, ela era muito mais pura do que a nossa de hoje em dia, com a quantidade de químicos que a gente coloca para dentro. Na grande verdade, existem várias linhas de pesquisa que trabalham justamente com os benefícios da urina
para o ser humano. Exatamente. Lembrei a palavra que eu ia falar, antisséptico, na verdade. Antisséptico. Não era cicatrizante, era antisséptico. Era antisséptico. Né? Então você imagina que sim, eles provavelmente viveram muito tempo com aquelas tatuagens. Caramba. E aí a gente entra numa outra questão, né, que são as tatuagens medicinais, né, são tatuagens curativas mesmo, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Otzi, é o homem mais famoso e mais antigo tatuado que já foi encontrado, né? Esse foi um homem de aproximadamente 5.300 anos, né, que foi encontrado congelado, né, e ele tinha, próximo das articulações, algumas tatuagens, né, às vezes de pontos, às vezes de linhas e coisas do gênero. E traçando paralelos, a composição da tinta que foi encontrada ali era uma tinta feita de maneira semelhante à dos esquimós, era feita à base de carvão, né? E isso tem hoje, inclusive, no Brasil, tem algumas tribos que usam isso, tá? A tinta extraída à base do carvão. E esses pontos onde ele tinha essas incisões, onde ele tinha essas tatuagens, foi traçado um paralelo com a acupuntura. E descobriu-se que aqueles pontos onde tinham os desenhos eram pontos de acupuntura, pontos de analgesia, né, e principalmente para tratamento de reumatismo. E aí fizeram um exame mais aprofundado nesse cadáver e descobriu-se que ele tinha sim reumatismo. E ele tinha problema exatamente naquelas articulações onde tinham os desenhos. Inclusive daí a foto dele, a foto que é a clássica que apareceu e até hoje é a que rola na internet, é a do punho dele, né? Bem preservado. É a do punho, exatamente, é o que está mais preservado, mas ele tinha no ombro, ele tinha na região lombar, né? Na coluna, na altura da região lombar, e tinha nos tornozelos também, né? Então, assim, isso se manteve para alguns outros povos, né? No Alasca, por exemplo, né, tinham povos que faziam, ainda fazem até hoje esse tipo de tatuagem, né? Então, assim, não dá pra gente negar que essa influência chegou para os escandinavos, essa influência chegou para os vikings. Isso é óbvio que estava lá com eles, entendeu? Por exemplo, a arte, falando um pouco da questão... Você ia perguntar alguma coisa sobre isso? Antes de você entrar nessa parte, e como que é hoje? Como é o pigmento hoje? Como é a tinta hoje? Pode falar. Então, eu queria saber como é hoje essa tinta em comparação a usada antigamente, né? Vamos dizer assim que a diferença principal está no preparo, né, na manipulação daquilo. As tintas que a gente usa hoje, a grande maioria delas é de base mineral também. É um nanquim, né, para te falar abertamente, é um nanquim. Só que a diferença desse nanquim para o nanquim de caneta, né, o nanquim de tatuagem, ele passa por um processo, né, de filtragem, de esterilização, de remoção de metais pesados, enfim, tem todo um tratamento especial para a tinta, né, para esse nanquim, para que aquilo possa entrar na sua pele sem causar grandes danos, né, sem contar que existem outros produtos que são colocados juntos desse nanquim, como por exemplo um bactericida, né, um fungicida, né, que é o que faz exatamente aquela tinta se preservar fora do corpo, né, porque muita gente fala, a questão da validade da tinta, né? Todo mundo fala, por que tinta de tatuagem tem validade? Né? Então a tatuagem que eu fiz 10 anos atrás já está vencida, e aí, o que acontece? Meu braço vai cair? Né? É sério, eu já tive muito desse tipo de pergunta. Eu acredito. E aí o que eu sempre explico é o seguinte, o que vence é justamente esse fungicida e esse bactericida que tem no invase da tinta. A tinta em si não estraga, né? Porque ela não é perecível, né? Não tem como estragar. O que estraga é exatamente o fungicida e o bactericida.
que pode acontecer numa tinta que perdeu a validade? É justamente acabar se alojando ali um fungo ou uma bactéria, e na hora que você coloca aquilo na pele, você vai ter um dano não causado pela tinta, mas causado por essa bactéria ou por esse fungo que entrou ali, junto com a tinta, entendeu? Então por isso que é importante ter a questão da validade da tinta. Mas uma vez que ela está no teu organismo, uma vez que as tuas células foram lá e já englobaram aquela tinta, né, ela não vai mais estragar, ela não vai se perder, não tem motivo para você ter um agente bactericida ou fungicida atuando ali mais, entendeu? Porque já está na sua pele, já faz parte de você aquilo. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Claro. Já que a gente está falando da pigmentação, você colocou essa parte aí da diferença das tintas e o que vence e essas coisas todas, aí eu tenho uma outra pergunta. Com relação a isso, na sua opinião, qual que é o menos nocivo? A forma que se fazia antigamente ou essa agora? Certamente o menos nocivo é o que se faz hoje em dia, né? O que se fazia lá atrás, né? Você tem uma série de fatores ali que determinariam o sucesso ou o fracasso daquela tatuagem, né? E a durabilidade também? A questão da durabilidade, eu vou dizer para você que também a durabilidade é a mesma, né? Tanto do que era feito antigamente quanto do que é feito hoje. Tanto que se tem tatuagens muito bem preservadas, né? Peles muito bem preservadas, tatuadas já há muitos anos, né? Como uma sacerdotisa egípcia que foi encontrada, né? Com as pernas tatuadas, e a pele dela estava intacta, porque ela foi mumificada, né? E tinha lá as tatuagens nas pernas super claras, super evidentes, né? Assim como uma princesa Sita também, que foi encontrada, né? Que o desenho do ombro dela ficou super famoso, que é um cervo, né? E os chifres desse cervo lembram um galho florido, né? Então foi uma tatuagem que ficou super evidente e tal, né? Apareceu, tá em todas as redes sociais por aí. Então, quer dizer, a preservação é a mesma, né? A durabilidade é a mesma. O que determina, o que vai determinar se a tatuagem vai ser preservada na sua pele ou não, são dois fatores. Primeiro, a aplicação, né? E segundo, os cuidados que você tem com aquilo depois, né? Aí você fala, tá, vai me dizer que naquela época lá, a gente falando de século VII, né? Alguém tinha algum tipo de cuidado de asepsia? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Talvez não fosse os cuidados que a gente tem hoje com remédios, etc., mas também é o que você falou, né? A alimentação era outra, a saúde das pessoas era outra, a pele era outra, né? Então, assim, para aquela época aquilo funcionava e certamente tinha alguma coisa, tinha algum tratamento para ser feito, né? Hoje em dia, com toda a modernidade e o nosso corpo não tão sadio, né? Desde que a gente nasce, né, ele já não é tão sadio como era antigamente, né? A gente precisa de outros elementos, né, para a gente ter uma saúde um pouco melhor, né? Mas, enfim, eu acredito que eles cuidavam da mesma maneira. Ô Dugan, aproveitando o gancho, então, da Marcela, em relação aos métodos que você usa, por exemplo, você faz tanto a tatuagem contemporânea, aquela da maquininha e tal, e etc., e essa feita à mão. E nesse caso, existe alguma que seja melhor para a pele do que a outra? A durabilidade eu imagino que seja a mesma pelo que você explicou agora, mas entre a máquina e a feita à mão, existe alguma diferença? Existe uma diferença brutal. A máquina é um motor trabalhando ali para você e batendo aquela agulha mais de 100 vezes por segundo na sua pele, né? Então você imagina que aquilo tem uma potência de uma máquina, né? Rasgando a sua pele, abrindo a sua pele. A outra tatuagem feita à mão, né, é a minha mão que está lá botando força, é a minha mão que está lá talhando a pele. Então é óbvio que vai ser muito menos agressivo, né? Uma porque não tem toda aquela velocidade batendo, né, abrindo a sua pele. Por mais que eu seja rápido para tatuar, eu nunca vou ser tão rápido quanto uma máquina. Sim, sim. Né?
E também eu tenho como controlar melhor a profundidade da agulha, o quanto a agulha vai entrar na sua pele para depositar a tinta ali. Entendi. Então, as tatuagens feitas à mão, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, e por isso que eu citei a desinformação da CL Vai. É claro, na machadada, né? Não é na machadada. A tatuagem feita à mão, ela é muito mais leve para a pele, ela é muito menos agressiva, ela dói menos, ela cicatriza muito mais rápido, né? Então as tatuagens feitas à mão, na minha opinião, são mais interessantes do que as feitas à máquina por esse motivo. Ah, sensacional. Eu achava o contrário, hein, Paulo? Eu achava que era o contrário. Pois é, a maioria das pessoas acha o contrário. Tanto que muita gente, às vezes eu falo, você quer fazer a máquina ou a mão? Ai, não, acho que eu prefiro a máquina, a mão deve doer muito. E às vezes eu falo pra pessoa, não, é o contrário. Demora. É bem mais demorado do que uma tatuagem à máquina, sem sombra de dúvida. Por isso que uma coisa. Pode falar, Duca. Não, o que eu ia falar, tem o lance da demora, sem sombra de dúvida, mas você também tem a questão da experiência, né? Você tem a vivência. Porque o que acontece? Você vai fazer uma tatuagem, geralmente, você vai num estúdio comum, né? Você chega lá, tem aqueles vídeos, né? Geralmente tá tocando hip hop ou qualquer coisa do gênero, né? Com um monte de menina bombada, caras bombados, cheios de tatuagem, né? Aquele ambiente super jovem, descontraído, descolado e tal, muita gente falando e tal, você vai tatuar aquele barulho da máquina constantemente no seu ouvido, ou seja, é legal, sem sombra de dúvida, eu acho demais, é um ambiente que eu curto, né? Se eu não gostasse, eu não estaria inserido no meio da tatu. Mas quando você vai para uma tatuagem feita à mão, de uma coisa mais artesanal de fato, primeiro, não tem aquele ruído todo, porque você não escuta o barulho da maquininha, aquele barulho estridente da maquininha. O máximo que você vai escutar é um bem de leve da pele, ali na hora que você tá... Na verdade, é o movimento das agulhas, que elas parecem uma escovinha, né? Então, é o movimento da agulha fazendo aquele barulhinho leve lá longe, você quase não sente dor. Então, geralmente você vai estar deitado numa posição agradável. Eu costumo colocar uma música bacana, uma música legal para relaxar, para dar aquela acalmada nos ânimos, né? Geralmente tem um incenso rolando lá longe, né? Para ficar com um clima diferente. Então, o que acontece? Você entra em toda uma atmosfera ritualística para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Dorme. Muita gente dorme, de verdade, né? Porque a coisa chega a ser relaxante, de verdade. Você vai fazer uma tatu e você não, a partir do momento que você não sente aquela dor exorbitante, é lógico, a dor faz parte, né? Tem alguns pontos do seu corpo que é óbvio que aquilo vai doer, né? Porque afinal de contas eu estou abrindo a sua pele com uma agulha, não é um carinho que eu estou fazendo, né? Eu estou abrindo a pele com uma agulha para injetar tinta lá dentro. Então em algum momento aquilo vai doer um pouco. Mas assim, é uma dor tão insignificante, né? Que você inserido nesse contexto todo, cara, a dor faz parte, você entra em transe por conta daquilo, né? Então você imagina, tá rolando um Vardruna de fundo, né? Tá rolando um incenso lá longe, você tá relaxado, deitado numa maca, sabe? Recebendo aquela tatu de uma maneira super artesanal e tal, até aquela dor que você tá sentindo ali te leva pro transe, né? Isso era uma coisa que era feita antigamente, na verdade. A dor fazia parte da ritualística, né? Sentir um pouco de dor fazia parte da ritualística. É óbvio que não uma dor, né, pra te tirar do sério, pra te concentrar. Não uma machadada, né? Não uma machadada, exatamente. Rapaz. Se bem que hoje em dia tem uma modalidade de tatuagem que é pra sentir dor, né? O cara não tá preocupado em fazer uma tatuagem bonita. Ele está preocupado em fazer uma tatuagem que cause muita dor. Ah, que legal. A modalidade é tatuagem estilo águia de sangue, né? Mas exatamente. No caso é tipo aquele esquema de scarification que o pessoal faz, né? É tipo isso, exatamente. Porque a escarificação, ela causa muita dor. Imagina que você está fazendo um desenho na sua pele com um bisturi e depois você arranca a pele e aquilo fica em carne viva. Lógico, aquilo dói pra caramba. Ok, a quero fazer uma. Aprovam. Cara, quero fazer uma em cada parte do corpo. Nem abaixo de porrada, mano.
Você tá maluco, cara? Quando eu fui fazer a minha tatuagem, eu tenho uma aranha tatuada nas costas, assim, as costas todas. Uhum. E aí eu pensei, bom, assim, eu tenho uma tolerância à dor muito eficiente. Não deve ser, assim, como a da Marcela, por exemplo, que sabe que mulher com tolerância à dor é um negócio inumano, né? Elas aguentam pelo menos 3 vezes mais do que nós. Exatamente, coitado de você. Exatamente. E aí, cara, mas eu tenho uma boa tolerância à dor, né, Marcela? Né? Eu te bato o tempo inteiro e você não chora, tá bom. Eu tenho tolerância à dor e eu devo ter um senso assim, cara, que eu vou ser canonizado. Eu juro. E aí, cara, quando chegou no Cox, na hora de passar ali a máquina no Cox, cara, imagina você ter consciência de partes do corpo que você não tinha que existia. Eu sei o que é isso. Eu ganhei essa consciência, irmão. E aquilo ali, bicho, doeu de uma forma que o cara que tava me tatuando foi meu aluno de desenho há anos atrás. Era meu amigo, ele hoje é falecido, então se estiver ouvindo aí, os familiares do Gabriel Burba, abraço aí pro pessoal, pra todos. E cara, eu agradeço. Ele era um bom tatuador, viu, cara? Ele tinha esse pensamento ritualístico com a coisa. Eu e a Marcela que fizemos tatuagem com ele, né? Então, legal. Cara, e aí chegou ali naquele ponto, cara, porra, costela, cox, bicho, não, cara, aquilo ali dói demais, velho, demais. Em algumas regiões, mas assim, eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade em alguma região do corpo do que outras, tá? Isso não é geral, isso não é pra todo mundo. Oi? Ali a gente descobre quem tem, né, a coisa. Se eu pudesse não tatuar a bunda mais, cara, eu não sei como uma pessoa, cara, tô falando sério, em sã consciência, cara, tatua a maldita bunda, porque aquilo dói demais. É bem dolorido. Ele fez uma pata. Principalmente nessa curvinha que junta o glúteo com a coxa, né? Exato, cara. A patinha da aranha, a patinha da aranha, assim, cara. E a hora que a máquina passou ali, cara, eu deixei de ser pagão, cara, e eu passei a ter uma religião, porque aquilo dói, cara. De manhã é só por Deus, cara. Aquilo ali dói demais, cara. Olha, é infernal. Panteão errado pro podcast. Pode crer, Marcela. Pode crer. E aí eu tenho uma outra dúvida, dúvida que é a seguinte: qual é a tatuagem que custa mais? A feita à mão, a feita à máquina, e como se cobra uma tatuagem, né? Porque eu vejo tem um padrãozinho, mas não são todos, né? Então eu quero entender como funciona isso. Bacana a sua pergunta, né? A precificação da tatu é realmente difícil, porque pensa que é uma peça de arte, é uma obra de arte. Logo, uma obra de arte, ela não tem um valor definido, né? Fica praticamente inviável você precificar uma obra de arte, né? Isso daí quem vai saber é de fato o artista que está fazendo aquilo, né? E se você concorda com aquela arte, se você gosta do estilo da pessoa, né? Se você gosta do resultado final daquilo, se você já viu em alguém, ou se você já viu um portfólio, cara, você vai pagar o preço que aquela pessoa está te pedindo por aquilo, tá? É lógico que tem gente que vai para um nível estratosférico, né, de preço, e aí fica impagável, né? Você tem que ter bom senso, na verdade, né? Então, o que você vai calcular ali para fazer essa precificação? Primeiro, o custo do material que você está gastando, né? Porque, assim, existem uma gama infinita de possibilidades de materiais para você comprar por aí. Tá? Tem loja de tatuagem, de produtos de tatuagem, da mais barata, da mais inferior até o top das galáxias, que você vai pagar uma fortuna por um jogo de agulha. Entendeu?
Então, assim, lógico, você vai colocar, embutir no preço do que você está pagando ali, o valor do material que você está comprando, que é importante que seja um material de boa procedência, porque isso também vai garantir um resultado final melhor da sua tatu, né? Você imagina, por exemplo, uma agulha que é produzida de maneira, sei lá, ruim, né? Que tem um corte não tão legal, que as agulhas não são bem soldadas, enfim, por uma agulha que é produzida, né, numa fábrica bacana, com todo um sistema de higienização, com um método a laser para corte, com a soldagem não manual, mas sim feita por um procedimento mecânico, né? Então aquilo vai ter um padrão, vai ter uma constância, vamos dizer assim, de material. É lógico que aquele material vai ser muito mais caro, né? Mas ele vai te proporcionar um resultado muito melhor também na aplicação da pele, né? Às vezes uma pontinha de agulha que está um pouquinho torta, aquilo vai defeituar a sua tatu na hora que estiver sendo feita, né? Então isso tudo tem que ser levado em conta. Aí você vai levar em conta que é um desenho, é uma arte que você vai fazer, cara, e é bom você gostar muito, porque se você não gostar, você vai ficar com ela do mesmo jeito. Exatamente, vai ficar contigo pro resto da vida. Então por isso é importante você ir num profissional qualificado, ir num profissional que você saiba da procedência de tudo que ele tem ali, do material que ele está usando, da qualidade do trabalho dele, da qualidade da aplicação dele. É importante conhecer o trabalho do profissional antes de fazer o procedimento, né? Douglas, você me levou para uma ideia, uma coisa que eu queria perguntar, né? Que na verdade são duas perguntas numa só, né? Assim, o que você mais gosta de tatuar? Eu imagino assim, que no caso a gente está falando de tatuagens nórdicas, então tem runas, tem ilustrações, figuras, né? Então isso aí já vai para a segunda pergunta, né? O que você estuda para fazer essas tatuagens? Sei lá, você pega lá um Rabamal, lê, aprende a fazer as runas, etc. São perguntas assim aleatórias, só para a gente entender como funciona esse mecanismo, que eu acho que ajuda inclusive a enriquecer e valorizar o seu trabalho. Sem dúvida, isso é bem legal, né? Bom, obviamente estudo arte escandinava, né? Então, eu estudo peças de museu, como eu falei, estudo peças de vestuário, tiro inspiração de uma infinidade de elementos. E, em contrapartida, eu também estudo a sociedade da época, estudo a cultura da época, estudo o idioma da época, né? E, consequentemente, estudo as runas, né? Então, assim, estudo runologia, né? Não é runomancia, entenda que fique bem claro, né? Claro. Eu não jogo runas, eu não faço leitura oracular de runas, eu estudo runologia, que é as runas aplicadas com a função de alfabeto. Alfabeto, tá? Perfeito. Então, eu estudo isso, os diferentes tipos de runas que existem, os diferentes alfabetos. Para você compreender aquilo, imediatamente você tem que estudar sobre aquele idioma, né, que corresponde àquelas runas, né? O que eu hoje em dia, o que eu estudo, né, é o Norrønt, né, Norrøntmál, que é o idioma falado durante a Era Viking. Perfeito, o nórdico antigo, tá? É o tido como nórdico antigo, exatamente, né? Que tem duas variações, na verdade, né, do nórdico antigo, que é o islandês antigo e o norueguês antigo, né? Eu estou indo para a linha do islandês antigo, tá? E os alfabetos rúnicos pertinentes a esse mesmo período para conseguir fazer as minhas inscrições, né? Porque o que acontece? Eu vejo muita gente tatuando as runas do Elder Futhark, por exemplo. Para quem não sabe o que é, o Futhark é como abecedário, vamos dizer assim, alfabeto, né? Alfabeto, porque vem do grego, alfa, beta, gama, né? Abecedário, ABCD, e Futhark, a mesma coisa, né? Futhark, porque são as primeiras runas do conjunto de letras, né? Perfeito. O Elder Futhark, né, que foi o mais difundido, né, porque ele entrou no gosto popular principalmente por conta das mancias, né, por conta das leituras de runas, os oráculos de runas. Então, o Elder Futhark entrou em evidência, mas ele era um alfabeto rúnico utilizado
para escrever o idioma proto-nórdico, né, ou o idioma proto-germânico. São línguas que não se tem relatos escritos desses idiomas. São pouquíssimas as coisas que se tem escrito. Exato, então, raras exceções. Exatamente, você tem algumas palavras soltas, mas você não tem como fazer, por exemplo, compor uma frase com aquilo, porque você não tem nem a estrutura gramatical daquilo. É uma língua que morreu, de fato. Diferente do Norrønt, né, que é uma língua que, embora seja uma língua morta, ninguém fala esse idioma hoje em dia, mas você tem estudiosos da língua e você consegue fazer uma reconstrução do idioma, né? Então, existem, sim, hoje, falantes de Norrønt reconstruídos, né? A partir do gótico, enfim, né? Aí a gente entra num papo de linguista. Eu estudo o Norrønt para aprender a como escrever de maneira correta, né? E principalmente fazer as inscrições de maneira correta. Sensacional. As inscrições que eu uso são, na grande maioria, retiradas de textos, né, que estão nas Vedas, né? Então, sei lá, eu pego um trecho do Havamal, né, por exemplo, e eu consigo transcrever aquilo de maneira correta, né? Eu escrevo ele em Norrønt, usando as runas do período certo, no lugar certo, né, e com a maneira gramatical de se escrever correta, né? Respeitando regras ortográficas, enfim, né? Então, as minhas inscrições rúnicas são baseadas nesses textos antigos, de fato, tá? Eu gosto de fazer... Desculpa, o que eu ia falar, assim, né, assim, só para dar uma introdução, me corrija se eu estiver errado, né? Por exemplo, o Elder Futhark está muito mais relacionado com a parte mitológica das runas do que a aplicável, né? Na verdade, aplicáveis são essas 16 mais novas, que inclusive a gente encontra nas pedras rúnicas, né? Nas Jellingstones, essas coisas. Na verdade, sim, são muitas variações, na verdade. O Younger Futhark, o Younger Futhark mais conhecido, né? Que ou é o Long Branch ou o Short Twig, né? Que são as duas variações mais comuns, encontradas na região de Noruega, Suécia, Dinamarca, enfim, por ali. São variações rúnicas regionais, né? Existem muitas outras, né? As runas anglo-saxãs, enfim, né? Até mesmo dentro da Suécia tem as runas élficas, né? Como ficou popularmente conhecido por conta de uma tribo específica que vive na Suécia e que ainda fala esse idioma e ainda usa as runas até hoje, enfim. Né? Então, assim, tem uma variedade muito grande. É difícil eu dizer para você qual delas é a mais correta, depende do que você vai escrever e como você vai escrever. Perfeito. As runas do Elder Futhark, não é que elas têm essa relação mitológica, né? Elas têm essa relação com o esoterismo, na verdade. Entendi. Ficaram famosas por conta do esoterismo e por conta da leitura de runas, enfim, as runas como oráculo. Entendi, tá? Entendi, perfeito. Que é uma coisa que é relativamente nova, né? As runas como oráculo, no final das contas. Sim, na verdade é bem novo, né? Se a gente for pensar, isso começou a ter um boom mesmo, né? Pós Segunda Guerra Mundial, né? Então enfim, as runas ganharam um novo significado, na verdade. E é impossível você saber de fato o significado daquelas runas, se tinha realmente esse significado antigamente ou não. Perfeito. Eu posso falar para você quase categoricamente que não, né? Mas voltando à questão das tatuagens, que você tinha me perguntado o que eu gosto de fazer mais. Perfeito. Né? Eu gosto de juntar as duas coisas, na verdade. Né? Então, eu acho bacana você contar uma cena mitológica numa tatu e você fazer uma inscrição rúnica que tem a ver com aquela cena mitológica. Entendeu? Sensacional. Então, esse é o grande barato para mim. Eu gosto de inventar isso, entendeu? Ilustrar realmente um trecho do Havamal, por exemplo, ou da Ingrid Saga, ou enfim, né? Transformar aquilo numa ilustração e colocar uma inscrição que tem a ver com aquilo. Né? Eu acho que isso enriquece o trabalho e deixa ele super bacana. Com certeza, você põe o teu lado artístico em prática, né? Não fica um negócio robotizado, né? Vamos dizer assim.
Marcela, você quer perguntar alguma coisa referente à fé nórdica, essas coisas? Quero perguntar, na grande verdade, duas coisas. A primeira, antes de entrar nessa parte da fé nórdica, a primeira você está falando do que você tatua, e aí eu queria até te perguntar, um cliente querendo levar uma arte que ele mesmo fez, você faz também? Depende de como tiver a arte, faço, né? Eu posso fazer ela... geralmente eu gosto de fazer adaptações para o meu traço, para o meu estilo, né? Então o cliente leva a ideia, fala, eu quero essa ideia aqui, e eu deixo aquilo com a minha assinatura, né? Sim, bacana. Mas dependendo do caso, né, já aconteceu de um cliente chegar com um desenho maravilhoso, lindo, super bom, sabe, super embasado em coisas históricas de fato, e eu falo, cara, não precisa mudar absolutamente nada, vamos lá, vamos fazer esse desenho. Mas assim, isso é raro acontecer, isso é raríssimo acontecer. A grande maioria chega com um desenho catado da internet, sem significado. Um desenho que muitas vezes não tem nada a ver, né? Pegou a tatuagem do rolo da série e levou pra você. Tipo isso. Tá. Bom, então eu vou para a segunda pergunta. No caso da fé nórdica, algum cliente já te pediu para fazer a consagração do material que seria utilizado, ou pediu para fazer alguma tatuagem com caráter ritualístico mesmo? Não só consagrar o material a ser utilizado, como consagrar a tatuagem durante o feitio, né? Então sim, isso já aconteceu. Isso é o que a gente chama de Hamskera Galdra, né? Hamskera quer dizer marca corporal, né? Marca no corpo. Então Hamskera Galdra magia, né? É uma forma de você praticar um encantamento, fazer um encantamento através de uma tatu, né? E é possível fazer, sim, já fiz algumas vezes, né? Então, geralmente essas Hamskera Galdra são feitas ou a partir de Bandrunar. Bandrunar é aquela junção de várias runas em um único símbolo, né? Sim. Formando um sigilo, né? Geralmente são Bandrunar, né? Ou algum Galdrastaff, né? Os Galdrastaff, na verdade, eles são da... Aí a gente já está falando de final do século XVII, começo do século XVIII, né, que entra aqueles mais famosos, né, o Egishjalmur, por exemplo, né, o Vegvisir, que todo mundo quer tatuar. Todo mundo quer tatuar, é isso que eu ia perguntar. Esse daí, assim, isso é o infinito viking, entendeu? Que na verdade não é viking. Não é viking, né? Isso foi a partir de quando mesmo? De que século? 18? Final do século XVII, né? Da segunda metade do século XVII até o século XVIII. Né? Então, assim, isso daí, a era viking já tinha acabado há muito tempo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, Dogen, que assim, a gente pede para as pessoas, assim, pode não acreditar na gente, mas toma cuidado, né, com essas coisas supostamente vikings, né? Esses dias, inclusive, no blog do Neve, eles colocaram alguns símbolos vikings, né? Inclusive um deles, o próprio Lenga falou assim, desculpa, até ontem eu não conhecia, agora eu conheço, eu admito que esse daqui podia ter sido usado. Agora os outros, tem alguns que foram inventados depois da guerra. Ele inclusive falou de um que é um altar assim, com umas inscrições únicas que o pessoal fala que é viking, mas não é, isso aí veio depois de um artista após a Segunda Guerra que fez e tudo. E aí tem umas questões assim que é legal o pessoal tomar cuidado, né? E não ler assim, não ser aquele pesquisador de Wikipedia, né? Que a gente fala sempre aqui. Exato. O problema é o pessoal que acha muito, né? Lê tudo, tá na internet, é verdade, não procura a fonte, sai espalhando como uma verdade absoluta e o pessoal segue, né? Exatamente. E pessoal, assim, as pessoas... A internet não é uma fonte confiável de informação e estudos. No caso, você pode olhar ali em sites famosos, né? Por exemplo, você tem que saber pesquisar. Exatamente. Agora não adianta você ir olhar no site da Ubisoft e ver a historinha do jogo e meter aquele negócio no corpo, cara. Ou no site do amiguinho, que não tem fonte nenhuma embaixo para informar de onde foi retirada a pesquisa, né? Não é Exatamente.
Exatamente. Então é importante você fazer um trabalho de pesquisa como você citou aí o Grupo Neve, que é importantíssimo, né? Que é o Núcleo de Estudos Viking Escandinavos, né? É importantíssimo você ir atrás desse tipo de instituição, entendeu? Que são pessoas realmente sérias, que estão fazendo um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico. É importante você ter por trás esse tipo de embasamento. É óbvio que eu não estou falando para qualquer um que queira seguir a fé nórdica, que vá procurar só esse tipo de informação. Não, né? A fé nórdica, ela é gigantesca, ela não se limita a um grupo específico, né? E também ela não se limita a tudo que é acadêmico. A fé nórdica, ela se estendeu e se estende até hoje. Então tem coisas modernas que são fantásticas. Perfeito. Né? Isso não desmerece o que é feito de forma moderna, mas é importante sim, o que eu falo para todo mundo, você quer praticar a fé nórdica, você quer entender sobre a arte nórdica, cara, vai estudar a cultura dos caras. Volta no tempo, vai entender como eles pensavam, vai entender o que eles faziam, como eles agiam, entendeu? É importante ter esse know-how, né? Como é que eu quero fazer um desenho nórdico na pele de uma pessoa e falar que aquilo é de fato uma arte viking, né? Se eu não sei como que era a arte dos caras, se eu não sei como que o cara entalhava um pedaço de couro, por exemplo, né, para fazer a bainha de uma espada, ou como ele costurava um sapato, entendeu? Eu tenho que entender um pouco disso. Por isso que os grupos de reenactment hoje são essenciais para esse tipo de enriquecimento, né, para quem quer de fato fazer esse mergulho, né? Verdade. E você, Paulo, você fez um mergulho disso muito legal lá na Vila Viking, né? Sim, a Vila Viking, sim, várias vezes, né, gente, muito bacana, eu sempre falo nos podcasts que é uma das melhores experiências que eu já tive. E assim, só para corroborar com o que o Dugan falou, uma coisa é a gente falar da fé nórdica, que está em constante evolução, que tem a questão do neopaganismo, inclusive, tem o Asato e o Vanatro, que já são adaptações do que era praticado naquela época, e outra coisa é falar que alguma coisa é viking, né? O viking, a gente volta num período de tempo distinto, né? É isso que a gente está tentando falar aqui. Tem coisas que fazem parte da fé nórdica que surgiram bem depois. Só que se você falar, isso é viking, não é viking. É isso que a gente está falando aqui nesse momento. Exato. Isso é um assunto bem interessante, que eu tenho sempre com um amigo meu que é jornalista e escritor, o Alan Marante, já fazendo uma propaganda dele. Quem quiser procurar o material dele é super bacana para ler, né? Não adianta você querer entender a fé de um povo sem você entender o idioma dele, né? Porque num bate-bola com ele super rápido, ele estava me explicando algumas frases, algumas palavras específicas que tinham em frases do Hávamál, por exemplo, que, cara, se você entender o que aquela palavra específica significa, né, isso vai muito além da tua compreensão, né? Às vezes você vê um nome próprio, por exemplo, você interpreta aquilo só como uma pessoa, ou como uma deusa, ou seja lá o que for, ou como um epíteto, por exemplo, de uma deusa, mas não, aquilo está falando, na verdade, de uma qualidade dela, de uma ação que ela faz, né? E se você entende isso, você consegue entender todo o significado da frase de uma outra maneira, você tem uma outra percepção. Perfeito. Então não adianta você tentar, você pegar as Edas e você ler de cabo a rabo e bater no peito e falar, eu sou um alto sacerdote. Não é, cara. Você vai ter que entender. Você vai ter que ir muito para trás, entendeu? Você vai ter que pegar o texto original, né, e desmembrar aquilo. Aí você vai falar de etimologia, enfim, o negócio antes de você Ulisses, só rapidinho, Ulisses, só para não perder o gancho aqui, tá? Dugan, assim, a gente... porque assim, as coisas não são bem coincidências, né? Mas o pessoal que acompanha nossos podcasts, a gente falou
desde o podcast do próprio Senhor dos Anéis, que talvez não seja nem tão sério dentro da questão nórdica, mas tem muito a ver com a cultura e é um universo maravilhoso, é justamente essa questão do meio em que as pessoas estão inseridas e o quanto que isso influencia no comportamento e nas atividades. É exatamente o que você está falando. Se a gente não se colocar no lugar do cara naquela época, compreender o que acontecia, você não consegue transpor isso pro agora. A gente falou isso maravilhosamente no podcast que foi agora no dia 20 sobre mitologia nórdica, que a gente falou com boa parte do que tem por detrás da própria mitologia. O que levar a pessoa a imaginar em um gigante de gelo, numa vaca? Por que isso se tornou sagrado, entendeu? E isso, exatamente. E aquele contexto social, sociogeográfico, não sei exatamente a palavra, que ocorria naquele lugar, o quanto que aquilo influenciou, mesmo antes dos vikings, para quando chegassem nos vikings e depois dos vikings influenciar até hoje, que é mais ou menos o que a gente está falando, é muito mais amplo. Ô, Ulisses, desculpa, eu não queria te cortar. Relaxa, ultimamente você anda falando uns negócios bravos, hein, Paulo? Você tá inspirado, hein, bicho? Você tá inspiradaço, hein? Tô gostando, cara. Não é, cara? Eu não sei o que o Paulo tem. Ô, Paulo, você tá tomando algum néctar, alguma coisa que tá absurda assim, cara? Tô tomando hidromel. Poxa, minha cabeça é hidromel. A culpa é do trabalho de imersão, né? Exato. O cara imersão tá cultural, ultimamente, rapaz. Me lembrou sobre essa parte de estudar a língua do povo. Eu sou praticante de artes marciais há muitos anos, né? Logo bate 20 anos fazendo isso. Bacana. E aí, cara, o meu mestre, ele sempre falava o seguinte: quando ele ia apresentar uma arma nova, apresentar uma forma nova, que é o que a gente conhece como kati e tudo mais, ele sempre falava aquilo em chinês, no caso ali era o mandarim. Ele sempre falava, e aí engraçado, teve uma passagem que um aluno falou, então, Sirin, né, que é terminação de pra irmão em mandarim. Ele falou, então, Sirin, a gente vai aprender a mexer com nunchaku quando, tal. Ele pegou e falou, aí o mestre desceu assim da sala dele e falou, então, nunchaku é japonês e a arma é diferente. Aqui pra gente é Lintinquan, que é a barra dividida em dois. Mas é a mesma arma. Ele falou, não é a mesma arma, porque o Lintinquan, para os chineses, ele não era uma arma, ele era uma arma, falando de uma forma mais chula, é uma arma de pobre, porque ela era usada para colher uva. É para isso que era usada. Então era uma arma que os pobres tinham acesso a ela. Então ela era basicamente uma barra, que ele chamou, né, era um bambu dividido em dois. Lintinquan, bambu dividido em dois. Literalmente é o nome do negócio. Então quando você pega e utiliza daquilo, quando você está usando a arma, o que isso mostra pra gente ali? O que eu consegui perceber? Que toda a pompa que você tem de estar usando uma arma, porque dentro da arte marcial tem muito disso. O cara, ele acaba crescendo o espírito dele demais, mais do que devia, ali, por ele estar usando uma arma. E sendo que no final das contas, ela não é uma arma, ela é uma ferramenta de trabalho. Então o cara, quando pega naquela arma, toda aquela coisa dele ali vai embora. Exato. É o ego. Então, e é complicado, porque hoje em dia, até corroborando com isso que você está falando, Ulisses, e fazendo uma correlação com isso que a gente está falando aqui sobre a importância de se estudar os fundamentos, estudar a base, a cultura, estudar a língua, né, para procurar entender o que a mensagem que tinha que ser emitida ali, o que você tinha que absorver. O que acontece? As pessoas, o ego, é isso que eu falo, né? O ego, junto com a internet, é uma combinação nossa, horrível, é dilacerante, acaba com qualquer um. Porque o pessoal acha que, o pessoal acha que numa leitura de 15 minutos
de uma página que, sabe, fez um resumão, sabe-se lá Deus de onde você já é, entendeu? Um cara, o doutorado no negócio, entendeu? É muito complicado. Quando você precisa ter tranquilidade, é aquela coisa, a humildade de descer os degraus e começar do zero, engatinhando, né? Exatamente. Eu acredito que quando você vai falar de inscrições ou runas, ou a arte de um povo, ou no caso aqui, os nórdicos, eu acho que quando você vai falar em runa, por exemplo, e colocar aquilo no seu corpo de forma que você possa ostentar isso, pensar bem. Por quê? Porque a runa, ela era para você passar o conhecimento, passar para frente. É para isso que ela serve. Sim, não para reter. Não é para reter. A função principal da runa, na verdade, é funcionar como uma forma de escrita, né? Exato. E a forma de escrita... Exato. E a forma de escrita é o quê? É educação. A gente associa com isso, né? Pelo menos, deveria. Educação, informação. É interessante você colocar essa questão, porque as próprias runas, na verdade, não era todo mundo que sabia ler, né? Isso. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Isso, na verdade, quem conseguia ler e escrever, né, naquela época, era tido assim como alta sociedade, né? Geralmente era gente que tinha grana, entendeu? Eram pessoas de poder, né? Justamente por conta justamente por conta disso que eu associei a essa arma no Kung Fu. Por quê? Porque não eram todas as pessoas que tinham acesso às artes marciais. E não era todo mundo que tinha acesso, tão menos a uma arma. Então, através disso, vamos colocar assim, falando de forma rasa, através disso, a pessoa conseguia ter acesso ao que ela não tinha. Entendeu? Entendi o que você colocou. Sem dúvida, né? Tanto que, na verdade, existiam artistas específicos, né, que faziam os entalhes rúnicos em pedras, por exemplo, né, que as pedras rúnicas, a grande maioria delas funcionava como um memorial, né? Então, assim, a pessoa falecia, ela era enterrada ali e colocava-se aquela pedra no lugar onde ela foi enterrada para fazer uma homenagem. Hoje copiar a ideia e chamam de lápide. Sim, chamam de lápide. Douglas, desculpa interromper, a gente já está aqui com quase 1h20 de podcast, dá para conversar 300 horas mais, né? Sem dúvida. Eu só aproveitando o gancho que você me deu 2 vezes e eu não enganchei, que era a questão da experiência, do mergulho, da vivência, da imersão, né? Isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, tá? Porque a gente se abstrai de tudo que a gente vive, de tudo que a gente é no mundo moderno e entra numa atmosfera totalmente diferente, né? Principalmente, eu digo da vila porque 99% da minha interação nessa questão do reenactment acontece na vila. Então, assim, a energia do lugar é diferente, as pessoas do lugar são diferentes, a experiência, a interação que a gente tem lá. No caso da imersão que a gente fez, que era uma imersão de combate, a gente se despiu de qualquer vaidade e se dedicou, vamos dizer assim, de corpo e alma, talvez como um mero aprendiz, né? A gente se põe no lugar que a gente precisa estar, né? E eu acho que isso é super legal. E fora isso... Você falar. Imaginou que numa experiência de combate você ia aprender a fazer mingau? Não, de forma alguma. Pois né? Aí vai o nível da imersão. Né? Montar acampamento, criar a barraca. Eu acho mais fácil fazer a barraca do que acender o fogo, né? Mas tudo bem. Mas, assim, fora isso, eu tenho me dedicado, 90% do meu tempo a minha empresa, que é a Livros Vikings, também me ajudou porque eu emergi
dentro da cultura. Eu faço traduções de textos de Viking todo dia, a gente produz conteúdo, às vezes fala umas bobagens ou outra, aí ainda bem que a gente tem amigos como o Douglas, como o Paulo, que dá uma força pra gente, a gente tem um intercâmbio. Outro dia eu falei uma bobagem sobre uma das Edas, o Scandia Journal entrou em contato para me corrigir, eu fiquei extremamente lisonjeado por eles terem falado comigo sobre o meu gafe, e aí eu já corrigi, já coloquei todas as notas, dei o crédito para eles da correção, inclusive. Isso é enriquecedor, né? Essa troca, essa sinergia que tá, e não só disso, a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas, etc. Assim, não por, talvez, como eu disse, não existe coincidência, mas a gente pega assim, eu pratiquei o Wushu muito menos do que o Ulisses praticou, mas a gente já fez podcasts com o Johan que pratica, o Rafael que é do Lobo Branco, do Valcone Suzia, que a gente fez alguns podcasts com ele, também praticou. Então a gente começa a achar um monte de sinergia, um monte de pessoas que têm afinidade de diversas formas. Esse amor que a gente tem pela cultura. Você também, olha, tá vendo? O professor, inclusive o professor do Neve, que participou com a gente também, no caso dele é o Wing Chun, né? O Wing Chun Ken, né? Eu também. O Dugan também, olha lá. Tá vendo como a gente vai conectando as coisas? E é tudo por mera coincidência, a gente não combina, a gente não conhecia as pessoas em separado e vai juntando todo mundo no mesmo ponto, vai fazendo alinhavando assim, você consegue achar as pessoas dentro da mesma sinergia, né? Isso que eu acho fantástico, tá? Antes da gente encerrar, Dugan, fala como as pessoas podem te achar, como elas podem fazer um orçamento com você, saber do seu trabalho. Eu sei que agora está com a questão da quarentena, mas passa um pouquinho dos seus contatos e tudo. Maravilha, todo mundo pode me achar nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, tá? Eu tô como Dugan Tattoo, não tem como errar. D de dado, U de uva, G de gato, G de gato, A de amor, N de navio, tá? Dugan Tattoo, né? Tattoo, né? T-A-T-T-O-O. Isso você consegue me encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook tem a minha fanpage, né? Tem o meu perfil pessoal, o Dugan Ramasmiser, né? Que esse é um pouco mais difícil, então é mais fácil me encontrar pela fanpage. Perfeito. E você me encontra também principalmente no Instagram, né? Que hoje é a principal rede social, porque tem uma exposição muito bacana e eu consigo deixar os meus trabalhos em evidência para quem entrar na minha página já vê logo de cara. Então ali você consegue inclusive achar o link para o meu WhatsApp, né, para fazer um orçamento, ou você pode me mandar uma direct, né, tem todas as promoções, enfim, tudo que eu faço, né, todas as novidades eu posto primeiro ali no Instagram, né, então me sigam por lá que tá mais fácil. No Facebook eu tô vendo que também tem aqui um botãozinho de WhatsApp para entrar em contato com você. Sim, já curti lá. Também tem. Maravilha. Olha essa Marcela, cara. Meu Deus, um rápido demais. Que ligeira, você acha? Quando a gente tá indo colher o milho, ela já tá comendo bolo. Já, exato. Ela tá comendo bolo, ela tá fazendo papalha. Ela é um terror, cara. É um terror, cara. Marcela, você quer falar alguma coisa com o Dugan antes da gente encerrar? Não, só agradecer mesmo, nenhuma pergunta a mais. Eu tô satisfeitíssima, agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. E você, Ulisses? Cara, eu só quero agradecer mesmo, foi realmente animal essa conversa. Valeu, Dugan, valeu, Paulo, valeu, Jujuba, essa foi espetacular. Dugan, então deixo o meu agradecimento em nome da Livros Vikings, dos meus queridos amigos Marcela e Ulisses. Obrigado mesmo por ter participado com a gente, foi uma troca de informação bem bacana. Eu sei que tinha muito mais assunto para a gente conversar, mas se deixar a gente fica 4, 5 horas aqui e o assunto não acaba mais, tá? Não acaba nunca. Gratidão mesmo, tá ok? Obrigado. Eu agradeço a todos, agradeço vocês pela oportunidade de expor aí, falar um pouquinho mais sobre mim, falar sobre o meu trabalho, né, expor as minhas redes sociais. E é isso aí, gente. Brigadão. Quem puder, dá uma força, curte lá. E a gente se vê. E você, Ulisses, quer deixar o jabá da Modelo? Eu quero sim.
Quem gostar de podcast sobre as nerdices e vamos colocar as nerdices velhas e as nerdices novas. Só dá uma olhadinha no MDcast, certo? Ele está nas principais plataformas e agregadores de podcast. A gente está no YouTube também, como Modelo Design. Lá você acha vários conteúdos, desde podcasts, dica de arte, dica de leitura, já que a gente está na quarentena, né? Dá tempo de ler alguma coisa, dica de leitura. A gente faz live toda sexta-feira, certo? Tá lá também o horário das lives certinho para você. E você pode entrar, comentar, curtir. São lives sobre desenho e técnicas de desenho. Mas, logicamente, né? Tudo nerd, né, Paulo? Fazendo as lives. Inclusive, o Paulo participa de algumas com a gente aqui, né? Com certeza. E lá você consegue achar esse tipo de conteúdo, beleza? Aproveitando o velho... Opa, desculpa, pode falar, Marcelo. Inclusive, uma nota assim importantíssima. Retrato Falado tá fenomenal. Que é um quadro que eles fazem o desenho de uma celebridade ao vivo para vocês verem. Aproveitando o gancho da leitura, quem não leu ainda, acessa lá www.livrosvikings.com.br/livros, conheça lá a saga Viking Loop, e se você usar o cupom FANSVO, você ganha um desconto bem bacana na compra do seu kit saga. E se você tem um original e quer republicar, sempre sonhou, manda pra gente, originais@livrosvikings.com.br. Valeu, pessoal, esse foi o Vikingcast de hoje, até a próxima. Skál! Parabéns!